Saudações, gente bonita, mestre Leida falando, em Goiás, 18 horas. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco da África e vamos começar com o Egito, um país de cerca de 1 milhão e 10 mil quilômetros quadrados e aproximadamente 110 milhões de habitantes, localizado no extremo nordeste da África, entre os mares Vermelho e Mediterrâneo, na região do Saara. É um dos países da chamada África Branca, maior economia do continente e 18ª maior economia do mundo. As maiores cidades do país são Cairo, que com uma aglomeração urbana de 22 milhões de habitantes é a maior região metropolitana da África e 12ª do mundo, e a cidade de Alexandria, às margens do Mediterrâneo. Lembrando que Cairo fica nas margens do Nilo. Alexandria fica no delta do Nilo, às margens do Mediterrâneo. Alexandria é a segunda maior metrópole do país, com 6 milhões e 100 mil habitantes. Como a gente disse, o Egito é a maior economia da África, com PIB de 1,8 trilhões de dólares, a segunda maior economia árabe, atrás apenas da Arábia Saudita, e a terceira maior economia do Oriente Médio, perdendo também para a Turquia, cujo PIB é cerca do dobro do Egito. O Egito é uma economia industrial, certo? E adota uma coisa que eu acho muito interessante, que o Egito é um dos grandes produtores de algodão do mundo. O Brasil também é. Só que a diferença do Brasil, o Brasil é um exportador de commodities, Exporta, graças à Lei Candir, Fernando Henrique Cardoso. A gente, ao invés de fazer igual o restante do mundo, industrializar o produto aqui, para gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento, Fernando Henrique Cardoso fez exatamente o contrário. Ele boicotou o desenvolvimento industrial brasileiro e patrocinou a reprimarização da economia e a desindustrialização. Porque aí, para o latifúndio, é muito mais vantajoso exportar a matéria-prima, porque não paga imposto. O Egito faz exatamente o contrário. Ele simplesmente proíbe a exportação de algodão. E olha que coisa interessante, o algodão egípcio é de fibra longa, nativo do Brasil, enquanto o algodão brasileiro é de fibra curta, nativo da Eurásia e África. Então o tal algodão egípcio, na verdade, é nativo do Brasil, nativo das Américas. E o Egito, diferente do que o Brasil faz, o Brasil transforma o algodão em fibra para países asiáticos, gerar emprego, renda e desenvolvimento, e semente para fazer ração para animais. Esse é o agro brasileiro. O Egito não, proíbe a exportação de algodão. Então lá no Egito ele tem que ser transformado em fio, e o Egito também proíbe a exportação de fio. Então lá no Egito ele tem que ser transformado em tecido. O Egito não proíbe a exportação de tecido, mas dificulta enormemente, cobrando impostos altíssimos que inviabiliza. Mas em compensação, se empresas, normalmente pequenas e médias, transformarem o tecido de algodão egípcio em roupa, aí não paga imposto. Entenderam a inteligência? Você gera renda, progresso, desenvolvimento, com indústrias no Egito, e no Brasil você alimenta a cambada de parasita, que é o agronegócio. É por isso que o Egito está avançando, inclusive mais que o Brasil, evidentemente. Com 110 milhões de habitantes, o Egito é o terceiro país mais populoso da África, perdendo para a Nigéria, que tem 216 milhões de habitantes, e para a Etiópia, que também tem cerca de 110 milhões de habitantes. Aliás, cumpre ressaltar que são 4 os países africanos com população superior a 100 milhões de habitantes. A República Democrática do Congo, provavelmente, porque não tem muita certeza quanto a isso, mas provavelmente também tem cerca de 100 milhões de habitantes. Agora vamos falar da segunda maior economia do continente, a Nigéria. A segunda maior economia do continente africano e a nação mais populosa do continente é a Nigéria, que tem um PIB de 1 trilhão 365 bilhões de dólares, faz dela a segunda economia da África, como já dissemos, e a 27ª do mundo. Lembrando que sempre estamos falando por paridade do poder de compra. A população é de cerca de 230 milhões de habitantes, o que faz da Nigéria o 5º país mais populoso do mundo. As maiores cidades são Lagos, a antiga capital, cuja região metropolitana conta com cerca de 21 milhões de habitantes, e as cidades de Kano e Ibadan, com cerca de 4 milhões de habitantes, cada uma nas suas regiões metropolitanas. Falando da Nigéria especificamente, como nós já dissemos, é o país mais populoso da África e a segunda maior economia do continente.
é uma nação bastante mais diversificada. 60% da população é Hausa, né, 30%, grupo dominante. No norte são muçulmanos. Yorubá, 15%, que vive no sudoeste. É um povo que pratica religiões tradicionais, e alguns são cristãos. E Igbo, também 15%, que vive no sudeste. Esses três grupos correspondem a 60% da população nigeriana. Mas existem muitos outros. Os fulanis, que também são muçulmanos, os tíbios, os canures, os ibibios, os ijaus. Então, é uma diversidade étnica muito grande. Na verdade, geneticamente, é o país com a maior diversidade do planeta. Só para vocês terem uma ideia, a distância entre os nigerianos, geneticamente, mais distantes um do outro, é maior do que a de qualquer outro grupo humano fora da Nigéria entre si. Ou seja, se você pegar um alemão, um indígena brasileiro, um Inuit, um habitante da Papua Nova Guiné, um chinês, e comparar geneticamente todos eles, a diferença entre eles vai ser bem menor do que a entre dois grupos nigerianos, tipo um do sul, um do sudoeste e um do sudeste. Falam-se na Nigéria mais de 500 idiomas, o que é um retrato dessa enorme diversidade genética e étnica. Perfeito? Com um PIB de cerca de $1 trilhão, 62 milhões de habitantes e uma área de 1.220.000 km² aproximadamente, a África do Sul é a terceira maior economia do continente. As maiores cidades do país, as maiores aglomerações urbanas, são Johannesburgo, com cerca de 10 milhões, a cidade do Cabo, com um pouco mais de 4 milhões, e com cerca de 3 milhões de habitantes, a cidade de Durban. A África do Sul desfruta de uma posição muito privilegiada entre os oceanos Índico e Atlântico e conta com 12 línguas oficiais, 2 de origem europeia, o afrikaans e o inglês, e 10 de origem africana, Ndebele, Sepende, Sesotho, Setswana, Swazi, Tshivenda, Xhosa, Xitsonga, Zulu e a língua sul-africana de sinais. Mas há outras minorias no país. A África do Sul passou um período muito grande entre a década de 1940, logo após a Segunda Guerra Mundial, e o início da década de 1990, vivendo sob um regime racista chamado Apartheid, muito parecido com o que tem em Israel atualmente. Na verdade, Israel, junto com os Estados Unidos, o Reino Unido e a Europa, apoiaram ativamente o Apartheid sul-africano. Perfeito? Então, só quando a União Soviética acabou, a população negra, sob a liderança de Nelson Mandela, conseguiu se libertar do regime de Apartheid sul-africano. Com um PIB de cerca de 630 bilhões de dólares, a Argélia é a quarta maior economia do continente africano e é o maior país do continente, com cerca de 2.381.000 km². Nigéria, o maior país do continente africano e o 10º maior do mundo. A população do país é de cerca de 45 milhões de habitantes. E a maior cidade é a capital Argel, cujo aglomerado urbano conta com cerca de 4,5 milhões de habitantes. A segunda maior cidade é Oran, também localizado nas margens do Mediterrâneo. Na verdade, apesar do país ser imenso, a maior parte dele, todo o sul, a região ao sul dos Montes Atlas, é dominado pelo deserto do Saara, então uma região de baixíssima densidade populacional. A população tem origem ao mesmo tempo árabe e berbere. E o país é um aliado de primeira hora dos BRICS, aliado da Rússia, da China, e que não reconhece o Estado de Israel desde sempre. Na verdade, até declarou guerra recentemente a esse país. Correto? Então é isso. Próximo. Com um PIB de cerca de 400 bilhões de dólares e uma população de 125 milhões de habitantes, a Etiópia é a quinta nação mais rica do continente africano. Recentemente foi aceita nos BRICS.
Desses 125 milhões de habitantes, 2/3 são cristãos, uma das formas mais antigas de cristianismo do mundo, partilhado lá desde os tempos do Antigo Egito, o cristianismo copta, também chamado Theravada, que é o mesmo que se pratica na Eritreia e no Egito. A economia do país foi, por muito tempo, uma das mais pobres do mundo, mas recentemente se mudou graças ao ativo apoio da República Popular da China, principalmente na construção de infraestrutura, como grandes hidrelétricas, represas, universidades, ferrovia. Aliás, hoje é uma das economias que mais crescem no planeta. A capital é Addis Ababa, com cerca de 5 milhões de habitantes. Vamos falar da Etiópia? Esse ambiente que vocês estão vendo aí, pessoal, é o Friendship Park. Ele está localizado no centro político aqui de Addis Ababa, próximo ao escritório do primeiro-ministro, da agência de inteligência e do parlamento. E como vocês podem ver, é um parque muito bonito, né? Com muito verde, bastante arborizado, bem legal de ir. Mas o que chama atenção aqui, pessoal, e é tema do nosso vídeo de hoje, é que todo esse complexo ele foi construído com muito dinheiro e investimento chinês. Aqui, os investimentos chineses têm sido intensos. E a razão disso é porque a Etiópia é um eixo central para a nova Rota da Seda da China, que é um programa que tem o objetivo de aumentar a influência chinesa por meio de investimentos e construção de infraestrtura em países em desenvolvimento. Hoje, há cerca de 400 projetos chineses avaliados mais ou menos em 4 bilhões de dólares. E eu vou citar alguns exemplos para vocês. A estrada de ferro Addis Ababa de Djibouti foi financiada pela China e é muito relevante para a economia etíope porque possibilita a Etiópia um alcance ao oceano, já que o país não tem saída para o mar. Outro exemplo é a Via Expressa Addis Ababa-Adama, que foi a primeira via expressa do país inaugurada em 2014. Essa logística de infraestrutura é muito importante para o país porque normalmente as vias são desorganizadas ou até inexistentes, como vocês podem ver nesse vídeo aqui. Olha o trânsito. Gente do céu, olha o trânsito. Em termos de política internacional, a China tem tido cada vez mais influência na África e a Etiópia tem sido a porta de entrada para a atuação chinesa. Com um PIB de cerca de 387 bilhões de dólares, o Marrocos, cuja população é de 38 milhões de habitantes e a área de 446 mil quilômetros quadrados, excluída a ocupação ilegal do Saara Ocidental, é a sexta maior economia do continente africano. A maior cidade é Casablanca, ou Dar el-Beida, com cerca de 3 milhões de habitantes, e também com cerca de 1 milhão de habitantes nós temos Fez, Tanger e Marrakech. O país é um grande produtor mundial de fosfato, é pró-ocidental, né? Inclusive ele respalda muitas das ações do Estado de Israel, governado por uma monarquia absolutista, a Xemita, assim como a Jordânia, e é uma espécie de cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos e do Ocidente no mundo árabe. Como eu disse, é praticamente uma Jordânia do Bico. Então não é um país que, pelo menos no curto prazo, vá fazer parte dos BRICS, porque já escolheu o lugar dele na história, que é de cachorrinho fraudiqueiro do Ocidente. Estima-se que se você ou alguém, né, derrubar a monarquia ditatorial, é muito provável que o país repense completamente a sua postura geopolítica. Mas, por enquanto, isso não é muito provável. A sétima maior economia do continente africano é a República do Quênia, um país com cerca de 51,5 milhões de habitantes, 580 mil quilômetros quadrados e cuja população é Nairobi, uma cidade de cerca de 4,5 milhões de habitantes. O Quênia é banhado pelo Oceano Índico e é considerado um dos berços da humanidade, da espécie humana, junto com a Etiópia. Então, por conta disso, evidentemente, é exatamente junto com a nação etíope ao norte, a nação há mais tempo habitada pela nossa espécie. Mas enquanto país, ele é recente. Foi colônia britânica, né? Que Deus tenha misericórdia dessas infelizes almas. E é um país bastante diversificado do ponto de vista étnico. As línguas oficiais são o inglês e o Swahili. E os principais grupos étnicos são os Kikuyu, Lohia, Kalenjin, Luo, Kamba, Somali, Kissi, Mijkenda
Meru e muitos outros. A maior parte da população do país, cerca de 5/6, são cristãs e 10% da população é muçulmana. Perfeito? A 8ª maior economia do continente é de Angola, com um PIB estimado em cerca de 260 bilhões de dólares. Angola é um país de cerca de 36 milhões de habitantes, cuja área é de 1.246.000 km², mais ou menos a do estado do Pará. A capital e maior cidade do país, e uma das maiores de todo o continente africano, é Luanda, com cerca de 8.830.000 habitantes. O país, assim como a Argélia, como a Nigéria, como a Líbia, é dependente das exportações de petróleo, mas o petróleo não é a única riqueza do país. Também tem grandes reservas de ouro, diamante e outros minérios. O país apresenta um clima muito árido, porque está próximo do deserto do Kalahari, que fica ao sul, junto à fronteira com a Namíbia, e é o mais populoso e mais rico das nações dos PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. Português não é nossa língua. O português nos foi trazido aqui por violência. O português nos violenta, até hoje nos violenta. Porque não é água, é masa, menha. Será que, como diz o professor Tite, se eu dizer masa, menha, a água vai deixar de me molhar? Então, eu vou me preocupar com o português porque o português não é nossa língua. O português é língua dos outros. O português não está nem aí pelas nossas línguas. Então, qualquer povo que quer ser soberano no planeta, ele tem que falar suas próprias línguas. Eu vou lhe dizer, você não consegue estudar tecnologia no Japão se for lá com o teu inglês. Porque a tecnologia para ser estudada no Japão, na Coreia do Sul, que são os países com mais tecnologia no mundo, mas parece que essa mentira já foi desfeita. O país nesse momento com mais tecnologia no mundo, o único país que tem mísseis hipersônicos é a Rússia. Hoje você, para estudar tecnologia na Rússia, você tem que estudar em russo, pensar em russo. E vou lhe dizer, o meu pai estudou na Rússia. O meu professor de antropologia estudou na Rússia, daqui da Universidade Agostinho Neto. O meu professor de antropologia me contou que em determinadas aulas de antropologia física, eles, os estrangeiros, eram obrigados a sair da aula para não aprender certos segredos da ciência. E ele perguntou por quê, no russo, no professor dele. O professor dele disse, não, o problema é que vocês já aprenderam russo. Vocês vão saber os nossos segredos. Se nós tivéssemos a vos ensinar outra língua, é diferente, mas vocês já sabem russo. Tenho amigos que fizeram cursos de alta tecnologia na Coreia do Sul. As aulas de alta tecnologia na Coreia do Sul eram em coreano, mas um coreano mais tradicional. E eles não apanhavam nada. Está a ver como é que os outros são? Então, você hoje quer aprender os segredos profundos o segredo da língua. Então, se o outro tem isso, o próprio inglês, por exemplo, há um tipo de inglês que se fala na corte lá na Inglaterra, que você nunca vai aprender. Na corte. Sim. Você, por exemplo, por que o irlandês foi obrigado a ressuscitar o irlandês? Porque o inglês tinha colonizado o irlandês para nunca mais falar o irlandês. Mas hoje se fala o Irish. E há segredos hoje lá na Inglaterra, segredos científicos, segredos da espiritualidade, que o próprio inglês que matou o irlandês, hoje aprendeu o Irish, que se fala em irlandês, mas o irlandês mais profundo. Com um PIB de cerca de 227 bilhões de dólares, uma população de cerca de 62 milhões de habitantes e uma área de 947 mil km², a Tanzânia é um dos países mais bonitos, de longe, de todo o continente africano. Essas amostras também são bonitas. Mas a Tanzânia muito provavelmente é mais. É lá que fica o famoso Monte Kilimanjaro,
E a maior cidade do país é Dar es Salaam, com um pouco mais de 5 milhões de habitantes. O país fica entre os grandes lagos africanos, né, a cadeia do Rift, a oeste e o Oceano Índico a leste. O país também é a 9ª maior economia de todo o continente africano. Já a 10ª maior economia do continente africano, República de Gana, um país que tem um PIB de cerca de 227 bilhões de dólares, uma população de 34 milhões de habitantes e uma área de apenas 239.500 quilômetros quadrados. A maior cidade e capital é Accra, que tem uma população metropolitana de cerca de 3 milhões e 200 mil habitantes. A 11ª maior economia do continente africano é a da Costa do Marfim, um país que, assim como Gana, está localizado na região do Golfo da Guiné, só que fala o idioma francês. O país tem cerca de 322 mil quilômetros quadrados, 29 milhões de habitantes e um PIB de cerca de 203 bilhões de dólares. Do país é a cidade de Abidjan, que é uma das maiores do continente africano e tem cerca de 6 milhões de habitantes em sua região metropolitana. Já a 12ª maior economia de todo o continente africano é a da República Árabe do Sudão, um país que tem um PIB de 173 bilhões de dólares, cerca de 49 milhões de habitantes e 1.886.000 quilômetros quadrados. A nação é a 2ª mais antiga do continente africano, só perdendo para o Egito. E o país recentemente tem sido desestabilizado por força dos Estados Unidos, da Inglaterra, da OTAN, né, de Israel, países que estão tentando levar a democracia lá, se é que vocês me entendem. Mas, graças à China e à Federação Russa, ele tem conseguido manter uma certa, digamos, dignidade. A 13ª maior economia da África é a da Líbia. Na verdade, a Líbia era até mais rica do que isso. Antes dos Estados Unidos, sob a presidência desastrosa para o resto do mundo, claro, né, de Obama, o sujeito que ganhou um prêmio Nobel por ser preto destruiu o país. Enfim, hoje é a 13ª maior economia do continente. O país não existe mais, certo? Ele foi dividido. A maior cidade dessa nação, que em teoria tem 7.250.000 habitantes e um PIB de 167 bilhões de dólares, numa área de 1.759.000 quilômetros quadrados, é Trípoli, com 2.200.000 habitantes. E a 2ª maior cidade é Benghazi, na Cirenaica, que na prática funciona como um estado independente e tem cerca de 1.500.000 habitantes. Como a gente disse, não existe mais a Líbia, certo? Você tem a Tripolitânia, que é aliada subalterna, né, no ocidente, que a destruiu, e Benghazi, na Cirenaica, que é uma região aliada da Rússia. O país, como nós dissemos, foi destruído pelo Ocidente e pela OTAN, na tentativa de, abre aspas, levar a democracia, quando o presidente Gaddafi foi assassinado por forças da OTAN, principalmente francesas. A 14ª maior economia da África é a da Tunísia, um país localizado no Maghreb, com um PIB de 171 bilhões de dólares. O país é relativamente próspero, porque a população, na verdade, é pequena. Ela conta com apenas 12 milhões de habitantes, menos até que 12 milhões de habitantes, com uma área de 163.600 quilômetros quadrados. Então, a renda per capita é bastante razoável, no nível das demais economias magrebinas. Finalmente, a 14ª economia do continente africano e uma das 14 com PIB superior a 150 bilhões de dólares, exatamente porque o PIB é de 151 bilhões de dólares, é a da República Democrática do Congo, um país com cerca de 110 milhões de habitantes e 2.345.000 quilômetros quadrados. A República Democrática do Congo, gente, é um caso complicado porque, apesar de ser um país africano, talvez atrás apenas da África do Sul, que mais dispõe de recursos naturais, é por isso mesmo um dos mais pobres do continente. O país foi arrasado pelo imperialismo, né?
foi vítima de um genocídio sobre o governo de Leopoldo II da Bélgica. 12 milhões de congoleses foram mortos. Nunca virou filme em Hollywood, né? Como a gente já disse muitas vezes, nunca teve um congolês do pijama listrado, nunca teve um congolês pianista, nunca teve um congolês A Vida é Bela, nunca teve esses filminhos para dramatizar o que aconteceu no genocídio do Congo, que matou 12 milhões de pessoas. E depois disso, ele foi vítima de uma guerra civil patrocinada pelos Estados Unidos, quando então Patrice Lumumba foi deposto para colocar no lugar um ditador chamado Mobutu Sese Seko, né? O próspero do Ocidente, dos Estados Unidos, Inglaterra, de Europa, de Israel, vocês sabem, os de sempre. E aí passou por outra guerra civil para derrubar Mobutu Sese Seko. Depois dessa guerra civil, começou mais uma guerra civil em Katanga. E agora, pela enésima vez, uma guerra civil em Kivu Norte, porque estão usando Ruanda, um país que é vendido como próspero, como futuro da África, para atacar a República Democrática do Congo e roubar os recursos naturais do país, principalmente o coltão. Então, Ruanda não é um país próspero, não é um exemplo da África. Ruanda é uma espécie de Israel africano, uma nação que serve como proxy para provocar genocídio, para provocar a expulsão da população congolesa. Estima-se que graças a Ruanda e os Tutsis, e claro, os países que patrocinam Ruanda, né, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Israel, os de sempre, 6.900.000 pessoas tenham sido expulsas do seu local de origem pelos Tutsis ruandeses pagos, né? E o número estimado de vítimas fatais já ultrapassou os 3 milhões de habitantes. Em resumo, se tem um país que expressa a tragédia que tem sido o capitalismo no continente africano, é a República Democrática do Congo. E que maldita seja a Ruanda, pelos séculos dos séculos, né? Pelo que está fazendo lá. Porque não vem essa, o Ocidente sozinho não consegue. O Ocidente só consegue por causa da República de Ruanda. Então, sempre que vocês ouvirem, Ruanda é um exemplo que está cheio de TikToker, né? Com essa conversinha. Ruanda, o país próspero da África. Ruanda é um exemplo. Não, Ruanda está sendo usado para promover um genocídio, um massacre, um holocausto, mais uma vez na República Democrática do Congo. O país é um próximo das forças mais atrasadas, mais malignas, que tem levado a desgraça para o continente africano. Certo? Então, a República Democrática do Congo é um país belíssimo, é um país riquíssimo, tem uma grande população. Kinshasa, a capital, tem 17 milhões de habitantes, a terceira maior metrópole do continente africano, mas basicamente nada disso adianta, né? Porque nenhum país, reiteramos, expressa o que é o imperialismo que destrói, porque não vem com esse papinho de crente. A África é amaldiçoada. Sim, é amaldiçoada pelo capitalismo. Ela é amaldiçoada pelo capitalismo. E reiteramos, o país que mais expressa toda essa tragédia que vitimou o continente africano é a República Democrática do Congo. Resta a gente torcer para que os russos e os chineses cheguem logo, né? Para livrar esse país dos europeus, dos americanos e do Ocidente. E recolocar Ruanda no seu devido lugar, né? Porque vamos falar sério. O que eles estão fazendo é pior do que o Estado de Israel tem feito. Só que ninguém comenta, né? Ninguém fala nada, porque são pretos, né? Acho que o problema é esse. Ninguém fala nada. Mas Ruanda, no momento, é pior que o Estado de Israel. O legado de um regime colonialista brutal está sendo revisto. A dominação belga do que é hoje a República Democrática do Congo. Em 1885, na chamada Partilha da África, o rei belga Leopoldo II virou dono de uma área gigantesca no coração da África e começou a explorar borracha e marfim com o trabalho forçado, tortura e mutilação de congoleses. Dá uma olhada nesta foto de um congolês ao lado das mãos e pés de sua filha de 5 anos, amputados porque a aldeia deles não tinha produzido borracha o suficiente. A brutalidade começou a chamar atenção mesmo numa Europa acostumada a explorar colônias. Em 1908, Leopoldo perdeu o controle do Congo, mas foi só em 1960 que o país se tornou independente dos belgas.
é até hoje imerso em conflitos e pobreza. Em 2020, na onda dos protestos globais por George Floyd, os belgas foram às ruas contra seu passado e derrubaram estátuas de Leopoldo. O atual rei belga, Felipe, visitou a República Democrática do Congo e se retratou. O regime colonial foi baseado na exploração e dominação. Foi um regime marcado por discriminação. Oi, meu amor, tudo bem? Então, eu vou explicar um pouco para você o que acontece. Essa guerra não é uma guerra de hoje. Essa guerra começou em 1997 e hoje somos em 2023, mais ou menos 26 anos. É uma guerra onde crianças são torturadas, são mortas, os pais são mortos na frente das crianças, nossas irmãs são estupradas, são torturadas, muita gente perdeu a vida e essas pessoas estão há 26 anos pedindo socorro. Não, o ano vai acabar, já vamos botar 27. Há mais de 26 anos pedindo socorro e ninguém os socorre. É muito mais fácil fazer vídeo, falar sobre vida negras importa. Qual vida negra importa para vocês? Eu tenho meus irmãos que estão 26 anos sangrando, que precisam de alguém, que alguém fale sobre isso. Precisamos que isso pare. Precisamos que isso pare. E sabe qual é o mais engraçado nisso tudo? Que o motivo pelo qual esse povo briga não se sabe. Congo não fabrica arma, Ruanda não fabrica arma. De onde vem essas armas? Quem está armando até nossas crianças? De quem vem essas armas? Porque nessa guerra, a única pessoa que lucra é quem vende arma. Nós, o povo, estamos perdendo. Ambas das partes, o povo está perdendo. A única pessoa que ganha nessas guerras é quem vende arma. Quem está vendendo arma para esse povo? Esse genocídio tem que acabar. Isso tem nome de genocídio. Tem que acabar. A pergunta é, qual vida negra realmente importa para vocês? Porque tem um povo negro que está 26 anos sofrendo e ninguém se importa. Porque é um povo que não dá lucro, né? É mais fácil, ninguém se importa com a vida negra. Só se importa quando tem a ver, quando vocês têm alguma coisa a ganhar em troca. Como ninguém vai ganhar com isso, como ninguém ganha com a paz no Congo, ninguém vai falar sobre. Isso é triste, isso é lamentável. Por isso que eu não gosto dessa hipocrisia. Essa hipocrisia eu não tolero. São os primeiros a nos cobrarem. Porque país tal, todo mundo se levanta. Muitos países teve guerras aqui, o mundo inteiro se levantou. Como tá 26 anos, ninguém se importa. What's o problema? O que a gente tem que, o que esse povo tem que falar para alguém se importar? O que essas crianças têm que pedir? São crianças nascendo na violência, crescendo na violência, se tornando violentos, porque ninguém quer parar isso. Vocês acham que esse povo, o povo da União Europeia não sabe? Claro que sabem. Vira e mexe, a ONU tá aí. Inclusive, deixa só ir ao lado. Nessa guerra acaba de morrer uns 20 policiais belgas. O que policiais belgas estavam fazendo numa guerra de genocídio que é contra o Congo e Ruanda? Pergunta. Mano, o escravo que não se rebela não merece misericórdia. Esse povo tem que ser salvo. Tem que ser salvo. Eu já fiz um vídeo, eu fiz esse vídeo aqui também. Se quiser eu vou trazer mais vídeo. Eu não vou cansar de falar sobre isso, porque muita gente precisa disso, precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso. Líbia está escravizando o povo da Nigéria. Uma escola inteira de meninas foi sequestrada. Onde estão essas meninas? Onde estão essas meninas? Uma menina foi interrogada agora há pouco em Líbia, que foi vendida como prostituta até o útero dela cair e jogaram ela na rua. Quem se importou com essa menina? Então, quando vocês virem que vida negra importa, me respondem qual vida negra importa para você. Porque, pelo visto, a vida negra africana não importa. Não importou antes, como também não está importando agora.
A gente é liberto, a gente é livre hoje, graças a meus antepassados que lutaram por isso. Se não fosse eles, se eles não tivessem percebido que eles têm que lutar pela gente até hoje, meu povo seria escravo e ninguém iria se importar. Porque essa dor não é de vocês, mas vocês querem que a gente sinta a dor de vocês. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E é isso, gente. Eu só peço paz pro Congo. É meu país, porque qualquer país africano que sofre é uma dor minha, é uma dor da minha família, como sempre digo, somos todos família. E é isso. Só peço força para esse povo, que Deus abençoe muito esse povo e que isso pare, porque são coisas que quebram meu coração. É que ele é luso, porque fez até